Alice Wegman, atriz de Vale Tudo, mantém um relacionamento discreto, longe dos holofotes da Globo. Recentemente, ela emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem carinhosa ao namorado, o empresário Luiz Guilherme Niemeyer, em celebração ao seu aniversário. De acordo com o portal Caras, Alice compartilhou uma sequência de fotos ao lado do companheiro e relembrou a trajetória do casal, revelando que os dois se conhecem desde os tempos da faculdade. Na época, porém, a atriz confessa que jamais imaginou que o relacionamento pudesse acontecer. Quando a gente se esbarrava na faculdade, nos corredores e na sala de aula, eu jamais poderia apostar que um dia a gente estaria assim. Os anos passaram e eu fui presenciando seus eventos, curtindo de longe o que você fazia, o teatro, os festivais, se escreveu. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Em um dia chuvoso, Alice deu carona a amigos em comum que iam justamente comemorar o aniversário de Luiz. O gesto serviu como uma ponte para que os dois retomassem o contato. Comentaram com você da carona, a ponte foi refeita. E num outro dia qualquer, logo no show da Lady Gaga que você estava com apenas 2 milhões de outras preocupações, eu apareci e a gente se beijou, recordou. Ao longo da declaração, a atriz detalhou as experiências que dividem, desde a chegada da cadela Sofia até o plantio de uma árvore e viagens de última hora, como quando compraram passagens às 11 horas para voar às 18 horas com destino a Orlando, apenas para assistir ao Fluminense, paixão que compartilham, no Mundial de Clubes. A casa teve mais plantas, a Sofia chegou para fazer a gente pagar mico no meio da rua, eu ganhei 2 sobrinhos. Plantei com você um salgueiro chorão e assistimos a muitos jogos invictos no Maracanã, listou. Alice também abriu o coração sobre como o empresário transformou sua rotina e sua forma de enxergar a vida. Bailamos, subimos muitas vezes para a serra, tive cuidar da terra e do aquário, ter 1000 ideias e realizar todas da forma mais brilhante possível, destacou a atriz, que brilhou recentemente na pele de Solange em Vale Tudo. Para encerrar a homenagem, ela reafirmou seu amor, eu te admiro mais a cada segundo. Obrigada por ser o companheiro mais foda que eu poderia sonhar em ter, feliz aniversário e que eu possa ter a sorte de comemorar todos os anos das nossas vidas com você. Te amo. Vale lembrar que Alice Wegman tornou público o relacionamento com Luiz Guilherme Niemeyer em junho de 2025, após serem vistos juntos pela primeira vez no Rio de Janeiro. É fascinante observar como a vida real muitas vezes imita a ficção, e no caso da Alice Wegman, essa narrativa parece ganhar contornos ainda mais poéticos quando olhamos para a trajetória dessa atriz que, honestamente, é uma das vozes mais autênticas da sua geração na televisão brasileira. Quando a gente lê sobre esse reencontro dela com o Luiz Guilherme Niemeyer, é impossível não pensar em como o tempo tem um jeito muito peculiar de organizar as peças do nosso destino. A Alice, para quem acompanha a carreira dela desde o início, sempre se posicionou como uma pessoa muito pé no chão, uma artista que transita com uma naturalidade impressionante entre o drama denso e a leveza do cotidiano, e ver esse lado mais íntimo e romântico dela sendo exposto agora, traz um frescor para o público que já está acostumado a vê-la interpretando personagens tão complexos. Alice, nascida no Rio de Janeiro, começou sua caminhada ainda muito jovem. E quem não se lembra daquela menina que despontou com uma força de vontade avassaladora em Malhação? Desde cedo, ela mostrou que não estava ali apenas de passagem. Ela foi construindo uma carreira sólida, saindo da fase teen e abraçando desafios que muitas atrizes de sua idade evitariam. O papel em Onde Nascem os Fortes, por exemplo, foi um divisor de águas, onde ela provou que tinha estofo para carregar o protagonismo de uma obra densa, quase cinematográfica. E agora, com a repercussão do seu trabalho como Solange em Vale Tudo, a gente vê uma artista madura, que entende o peso do texto e a responsabilidade de interpretar figuras que exigem uma carga dramática intensa. É uma trajetória muito bonita de acompanhar, justamente porque ela não teve medo de arriscar, de se posicionar politicamente, de ser transparente sobre suas vulnerabilidades, e isso é o que faz com que o público sinta que conhece a Alice, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra com ela. O fato de ela estar vivendo esse momento com o Luiz Guilherme é um lembrete importante de que, por trás da lente da câmera e da fama, existe uma mulher que valoriza as conexões reais, o dia a dia, a simplicidade de uma carona ou de um show compartilhado. E aqui entra um ponto que eu acho crucial: a discrição. Em um mundo onde tudo é exposto, onde o relacionamento vira conteúdo de rede social para gerar engajamento imediato, a Alice e o Luiz optaram por um caminho diferente. Eles se conhecem desde os tempos da faculdade, uma época em que a Alice provavelmente ainda estava tentando entender o lugar dela no mundo artístico, e o Luiz seguia seus próprios passos no meio empresarial e dos festivais.
Eles se cruzaram quando eram pessoas diferentes, e o reencontro, anos depois com bagagens acumuladas, é o que dá profundidade a esse amor. Eu particularmente acho que a gente vive uma fase na televisão brasileira onde o público está cansado de relações performáticas. Quando vejo a Alice contando que eles foram assistir ao Fluminense em Orlando, ou que adotaram uma cadela juntos, há uma humanidade ali que é contagiante. Isso mostra que o sucesso profissional não anula a necessidade de ter alguém com quem você possa dividir o silêncio, a rotina, e até as bobagens do dia a dia. A carreira da Alice sempre foi marcada por escolhas muito inteligentes de personagens e na vida pessoal, parece que ela está seguindo a mesma cartilha, escolhendo algo que seja real, que sustente o peso dos dias difíceis e que celebre as pequenas vitórias. Quando ela fala sobre ter plantado um salgueiro chorão ou sobre o aprendizado de ver o Luiz cuidar da terra, ela não está apenas fazendo um post romântico, ela está compartilhando uma filosofia de vida que é cada vez mais rara. A gente vive num ritmo frenético, de estúdios de gravação, de prazos, de repercussão em redes sociais, e ter esse refúgio, essa âncora, é o que mantém o artista equilibrado. Existe um contraste muito grande entre a Alice que o Brasil vê brilhando na tela, enfrentando conflitos dramáticos intensos, e essa Alice que encontra no Luiz o seu porto seguro. Isso é o que a gente chama de vida bem vivida. É curioso pensar que lá atrás, nos corredores da faculdade, eles eram apenas dois jovens, possivelmente sem noção alguma do que o futuro reservava para eles. O fato de terem se reencontrado em um dia chuvoso, por conta de amigos em comum, parece roteiro de filme, mas é o puro suco da vida acontecendo. E a forma como ela narra o início de tudo, com aquele beijo num show da Lady Gaga, traz uma leveza que humaniza muito a figura da celebridade. É um lembrete de que não importa o seu nível de sucesso no final do dia, somos todos movidos pelas mesmas emoções. Na minha visão, o cenário atual das celebridades brasileiras ganha muito quando alguém como a Alice Wegman decide abrir um pouquinho da sua intimidade dessa forma, sem ser apelativa, apenas celebrando uma parceria. Ela não precisa disso para se manter relevante, a carreira dela já fala por si, então quando ela compartilha, a gente sente que é um transbordamento de felicidade genuína. Isso demonstra uma maturidade emocional que muitas vezes a gente não vê em figuras públicas que, por insegurança ou pressão da mídia, sentem a necessidade de expor cada segundo de um namoro. Com a Alice é diferente. É um convite para observar como o amor, quando cultivado com paciência, longe do barulho excessivo, tende a ser muito mais duradouro e satisfatório. Eu, particularmente, fico muito feliz de ver artistas que admiro encontrando essa estabilidade. É um equilíbrio necessário. O trabalho dela em Vale Tudo é exigente, é visceral, e saber que ela tem esse suporte emocional fora dos estúdios só me faz acreditar que ela ainda tem muito fôlego para entregar interpretações ainda mais profundas nos próximos anos. Afinal, uma artista que vive a vida intensamente, que se permite ter uma cadela, plantar uma árvore e torcer pelo time do coração, tem muito mais repertório para colocar dentro de um personagem do que aquela que vive apenas dentro de uma bolha. A Alice é, sem dúvida, uma das figuras mais interessantes da nossa dramaturgia contemporânea, e essa fase de sua vida pessoal só reforça a ideia de que ela é uma pessoa que sabe muito bem onde pisa e o que valoriza. É bonito ver o desenrolar dessa história, e que venham mais muitos anos de aniversários, de jogos do Fluminense e de projetos tão brilhantes quanto os que ela já nos entregou até aqui. É um privilégio acompanhar essa trajetória, tanto profissional quanto pessoal, de alguém que, acima de tudo, escolheu ser autêntica em um meio que tantas vezes exige o contrário.